Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19. Amém? Eu sei que o presbítero Alex já fez uma oração, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Amém? Feche os vossos olhos, por favor, baixe sua cabeça. Eu queria pedir para você, por favor, feche seus olhos de verdade. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Senhor, nós nos entregamos, Senhor Deus, em tuas mãos neste momento, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, por quem tu és. Queremos te agradecer por quem somos, Deus, através de ti, Senhor, através do teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, por se entregar por mim, Deus, que sou tão falho e pecador, Senhor. Logo eu, Senhor Deus, que somos cheios, Deus, de mentira, de inveja, de pensamentos, Deus, que não convêm e não agradam a Ti, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor escolheu se entregar por mim, Senhor. Um imerecedor, Deus. Alguém de pensamentos e lábios impuros, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos dar força, Deus, nos dá, Deus, estratégia, sabedoria para poder lidar, Deus, contra o pecado, Senhor. E que possamos nos arrepender, Deus, genuinamente, Deus, assim como Davi se arrependia, Senhor. Que o Senhor venha trazer sobre nós, Deus, o teu óleo, Senhor Deus, que o Senhor venha ungir nossas cabeças, Deus, com o teu cálice, Senhor Deus. Que o teu azeite, Deus, venha ser transbordante em nós, Senhor. Que nós podemos ser, Deus, a diferença onde chegarmos, Senhor Deus, não só no jeito de falar, mas no jeito de agir, no jeito de ser, Senhor. E que se, Deus, nós não estivermos, Deus, da forma que o Senhor deseja, nos ensina, Deus, nos mostra, Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Onde precisamos melhorar, Deus. E nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 3. Capítulo 3, versículo 19. Desculpa. Isso aí. Eu vou ler ali, essa versão minha está um pouco diferente. Vou acompanhar por ali, para ficar igual. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados. Frisa bem essa primeira parte, hein? E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 20. E enviei a ele, a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Amém? É só esses dois. A palavra arrependimento, ela traz em nós um sentimento muito forte. Porque se arrepender não é o mesmo que ter um mero sentimento momentâneo. Não é verdade? Quando a gente traz a palavra arrependimento, quando lembro da palavra se arrepender, a primeira pessoa da Bíblia que vem na minha cabeça é Judas. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, e se Judas tivesse esperado até o terceiro dia? Mas o arrependimento de Judas, ele foi tão profundo, ele foi tão um arrependimento amargo. Porque tomou conta, além de tomar conta do seu coração, tomou conta da sua mente. Porque quando ele se deu conta do que ele tinha feito, ele falou, eu entreguei sangue inocente. E agora? Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus, quando estava reunido com eles, Jesus falou assim, ó, tem um entre vocês que vai me trair. Eu acredito, eu fico conjecturando isso na minha mente, que todo mundo fica falando assim, eu não. Talvez Judas já poderia saber que seria ele. Porque Judas era parte do propósito. Poderia ser qualquer outro? Poderia sim, poderia ser qualquer outro. Poderia ser Pedro, poderia ser Lucas, Tiago, qualquer um. Mas quando Jesus escolheu os seus apóstolos, Jesus sabia do seu coração.
Lembra quando Natanael chegou? Aí Lucas vai dizer assim, que quando Natanael chega até Jesus, Jesus fala assim, ó, eu vi você chorando. Sabe aquele dia? Aquele dia que você estava lá, embaixo de uma oliveira, chorando, e você falou assim, Senhor, não escondas de mim, Senhor, a tua face. Jesus fala, eu não escondi a minha face de ti. Naquele momento ali, Natanael teve um arrependimento de ter o quê? Questionado a Deus. E é como nossa vida, como vários momentos da nossa vida, nós temos muitos arrependimentos. A nossa vida, ela é feita de escolhas e arrependimentos. Quando a gente escolhe bem, tranquilo, tudo bem. Está correndo tudo bem? Ok. Quando a gente não escolhe bem e começa a dar tudo errado, a primeira coisa que vem, devia ter escolhido diferente. E é o arrependimento, ao mesmo tempo, é o arrependimento que nos aproxima de Deus. Porque o arrependimento do pecado, quando você se arrepende genuinamente, Deus ele se aproxima de você. Porque o que te afasta de Deus é o pecado. Mas o que te aproxima é o quê? É o arrependimento. Quando Davi pegou com Betseba, Davi foi lá e colocou assim, ó, pega o Urias, coloca ele lá na frente, lá, para ele morrer, que assim vai ser mais fácil. A Bíblia vai falar que Davi viu Betseba e os olhos de Davi ficou, que mulher. O coração de Davi se encheu de pecado naquele momento, de desejo. Ele desejou alguém que não era dele. E a observação que Davi era rei. Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele desejou a que não era dele. E por consequência desse pecado, Deus falou assim, ó, Betseba está grávida. Ela vai engravidar, vai acontecer, mas tem uma coisa. No dia em que nascer, vai nascer morto. Aí Davi começa o quê? A se arrepender. Eu fico imaginando, falar, Senhor, me perdoa, eu não quis fazer isso, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas a consequência, o lado ruim do arrependimento é que ele só vem depois do erro. Ninguém se arrepende antes de fazer nada. Então quando Davi se arrependeu, já era muito tarde. E quando bate o arrependimento nele, e vai tendo aquela gravidez de Betseba, Davi não comia direito, não dormia direito, não fazia nada. Os servos levavam comida para ele falavam que não queria, não comia, não bebia. Quando a criança nasce sem vida, aí os servos chegam até Davi e falam assim, meu rei, a criança nasceu sem vida. Davi se levanta, vai lá, toma um banho, troca de roupa, lava o seu rosto e vai comer. E todo mundo sem entender, como se ele estava agora chorando aqui, desesperado, agora que nós falamos que a criança nasceu morta, ele está melhor do que antes, porque Davi entendeu a consequência do seu pecado. Ele entendeu que ele desejou alguém que não era dele. Entende isso? Davi entendia. Quando Davi se arrependia, ele sabia entender o seu erro. Por isso que a Bíblia fala que vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Imagina o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus, aqui na minha mente, nós temos que ser muito santo. Não é verdade? Mas não é questão de ser mais santo que o outro. É ser você mesmo. É quando cometemos um erro e falamos assim, Senhor, eu errei, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para suportar a consequência do meu pecado. O Senhor vai tirar o quê? Vai tirar um filho, que for o caso de Davi, que seja, Senhor, mas é a consequência do meu pecado. Vai tirar o meu trabalho? É a consequência do meu pecado. Quando pecamos, não entendemos até onde as consequências do pecado podem chegar. Estamos aqui hoje por quê? A consequência de um pecado. Porque tudo foi através de quê? Lá no início.
Quem vai saber como seria se Eva e Adão não tivessem comido aquela fruta? Talvez como seria hoje. Mas foi por causa de um pecado. E quando Eva cai, Eva vai lá e fala assim, ó, Adão, como é que é, Adão? Ela oferece para Adão, Adão come. Aí Deus aparece, o que Adão fala? Adão! Chama Adão. Senhor, eu estava me escondendo porque eu estou nu. Mas quem te falou que você está nu, Adão? Eu comi da fruta da mulher que tu me destes. Porque o erro de Adão não foi assumir o seu erro, mas foi querer culpar Eva. Quem sabe como seria se Adão tivesse arrependido e falado, Senhor, eu errei, Senhor. Me perdoe. Eu fiz aquilo que o Senhor pediu para não fazer. Eu poderia fazer tudo, comer de tudo. Mas a única coisa específica que o Senhor pediu para não fazer, eu fiz. Mas Adão não se arrependeu. A única atitude que Adão teve na hora, no instante, foi querer culpar, tirar a culpa de si e querer culpar Eva. E Eva imediatamente, não, eu não, foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Aí fica aquele círculo, aquele triângulo, um culpando o outro. E a serpente fala, não foi eu não, eles comeram porque eles quis, eu não ofereci nada, eu só falei para eles comer, mas eu não forcei ninguém a comer. Foi questão de escolha deles. Fica aquele triângulo culposo. Mas o que não havia ali? Arrependimento. E quando nós geramos arrependimento em nós, isso é muito libertador. O arrependimento é uma coisa que nos traz uma paz, uma libertação muito grande. É um alívio muito grande. Na época que eu era dependente químico, eu fazia muitas coisas sem pensar. E depois que eu me decidi largar as drogas, eu fui para uma casa de recuperação, eu cheguei lá e eu olhava assim para o lado, olhava para o outro e falava, Senhor, me perdoa. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, Senhor. Eu achava que momentos da hora, seriam momentos que poderiam se estender. Mas olha que lindo quando Judas chega até Jesus. Jesus fala o quê? O que vens fazer aqui, amigo? Mesmo ele sabendo que Judas ia trair, ele chegou, o que fazes aqui, amigo? E com um beijo no rosto, Judas traz Jesus. E por momentos tão pequenos, traímos Jesus diariamente. Por situações tão minúsculas. Por preocupações tão pequenas. E falo por mim. Por coisas tão banais, largamos, trocamos Jesus, traímos Jesus todos os dias. E tratamos a traição a Jesus como uma coisa normal. Ó Senhor, eu falo por mim. Senhor, eu não vou orar hoje porque eu estou muito cansado. Eu não vou orar hoje porque estou com muito sono. Eu não vou jejuar essa semana porque não tem necessidade, não vai ter nenhuma coisa especial na igreja. Para que eu vou jejuar? Então o Senhor espera que tenhamos uma atitude. A atitude em nós de gerar arrependimento. O arrependimento quer dizer, é uma situação, querido, é tão maravilhoso quando você se arrepende de algo. Eu não sei se você, em alguma coisa do seu passado, você se arrependeu profundamente. E quando, voltando ao que eu estava falando, eu lembro quando eu estava naquela casa de recuperação, eu olhava assim para as pessoas que estavam ao meu redor, e eu pensava, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu fui enganado pela voz de Satanás. Eu fui levado por algo que tão banal. Uma coisa tão inútil. Satanás, ele tem uma conversa tão doce, tão suave.
que a pessoa que é alcoólatra não percebe que o álcool faz mal. A pessoa que é viciada em tabaco não percebe que o tabaco faz mal. E entre tantos outros pecados que tem. E aqui nessas atitudes vão nos afastando de Deus. Atitudes que temos em casa, na rua, no trabalho, onde estivermos. Tem uma coisa que eu fico, não sei se já cheguei a falar com a Ana Paula, já falei, não sei se já cheguei a comentar com ela, mas eu fico muito triste quando a Ana Paula fala para mim, amor, você não teve atitude de cristão não. Isso me dói demais por dentro. Eu não demonstro para ela na hora porque eu sou macho. Mas isso dói. Porque é o que buscamos o que? A santidade. E quando alguém diz para você, fala assim, ó, você não tem uma atitude de cristão. Você não está tendo a atitude que você fala que você é. Isso dói, isso machuca. Porque para nós parece que tudo aquilo que buscamos foi tudo em vão. Foi tudo à toa. Todo o tempo que vimos para a igreja, todo o tempo que buscamos, todas as orações que fazemos, parece que é tudo em vão. E ficamos às vezes, muitas vezes, desnorteados. Eu fico pensativo, irmão. Pensa no camarada que fica pensativo com isso aí. Eu falo, Senhor, me perdoa, Senhor. Porque eu não sei valorizar o teu sacrifício. Eu não sei reconhecer, Senhor, quem realmente Tu és para mim. Eu não sei reconhecer, Senhor, cada palavra que o Senhor falou para mim, para me acalmar, cada atitude que o Senhor fez alguém tomar por mim. Me perdoa, Senhor. Que o Senhor venha gerar em você um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. Que você venha se arrepender dos seus maus feitos, dos pecados. Que o arrependimento venha te trazer para mais perto. Que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés de Cristo. Que nós possamos estar aos pés de Cristo todos os dias, com o coração transbordante de arrependimento. Que o arrependimento venha ser algo que faça parte da sua vida diária. Que a noção, o entendimento da palavra venha ser algo diário na sua vida. Que nós venhamos ser como Davi, que erra, nós erramos. Somos humanos e muito, muito imperfeitos. Somos falhos demais. Até mais do que nós pensamos que somos. É como falar em Coríntios. Se fosse julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque nós não queremos nos rebaixar. É feio. É feio para nós chegar e falar assim, não, eu minto, eu sou mentiroso. Eu sou invejoso. Eu já desejei algo que não é meu. Alguém que não é meu. Porque isso é feio. Mas a Bíblia fala que aquele que confessar os seus pecados diante de Deus e dos homens, será tudo apagado. O Senhor lançará no lago do esquecimento tudo aquilo que te traz acusações. O inimigo ele nos acusa todos os dias. É o que ele usa para nos afastar de Cristo. Lembra quando Jesus veio à terra e ele levou Jesus em lugares específicos? Se você se jogar daqui, eu sei que você vai dar ordem aos seus anjos para te pegar. Se você transformar essa pedra em pão, o que você acha? Se transformar essa pedra em pão, é bom, hein? Tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui, lá em cima do pináculo. Tá vendo tudo isso aqui que você está vendo? Isso aqui será seu. Tudo é seu. É só você se ajoelhar aqui agora para mim e me adorar. É só isso. É tão simples. Mas Jesus, com sua infinita sabedoria, a sabedoria em pessoa, falou assim, só a Deus adorarás.
Somente a Deus adorarás. Verdade, Deus. E somente a Deus dará louvor, edificação. Aleluia, Deus. Sabe aquele dia que você está ruim, mas é ruim mesmo. É adorar. Lembra que o louvor fala? Adorador. É tudo que eu sou, é um adorador. É tudo que somos, nós sabemos adorar. Ô querido, presta atenção no que eu vou te falar. Você não peça para outra coisa, você só peça para ser crente. Não adianta. Nós só sabemos e prestamos para alguma coisa, para servir e adorar. Glória a Deus. Não adianta sair, você vai voltar ou por amor ou pela dor. No meu caso foi pela dor, mas eu aprendi, eu voltei, estou de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Me arrependi. O meu caso não foi igual de Judas. Porque Judas não esperou só mais um pouco. Se Judas tivesse esperado, eu tenho certeza que ele ia abraçar ele com todo o amor do mundo. Judas, vem cá, Judas. Deixa eu te dar um abraço. Senhor, mas eu te entreguei, eu te traí apenas por dinheiro. Não sei, Judas. Já imaginou isso, querido? Lá no futuro ele vai me trair por coisa ainda mais banal. Mas mesmo assim eu amo. O Cordeiro que foi entregue ainda antes da fundação do mundo. Como ele fala, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada. Quando Jesus fala nada, ele não é nada, tá? É nada que possa fazer escapar o quê? Das minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. E sabe aquele camarada, aquele abençoado que anda te perseguindo no trabalho? Ele inventa mentiras sobre você, ele fofoca sobre você. Aquela pessoa que pega no seu pé, no trabalho, na rua, na escola, em qualquer lugar. Nada pode fazer ele escapar das mãos de Deus. Sabe aquela casa que você sonha? Aquele emprego que você sonha? Aquele carro? Aquela família que você sonha? Aí ele fala assim para você, ó, operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir Deus de realizar os seus sonhos? Antes de nascer a vontade do seu coração, querido, nasceu lá. Antes de nascer o desejo, antes de queimar no seu coração, Deus sonhou. Nasceu lá, porque vem de lá para cá. Não vai daqui para lá, vem de lá para cá. A única coisa que vai daqui para lá é a adoração. Quando estamos reunidos, pode ser 1, 2 ou 3. Ele vai estar lá. Eu fico imaginando naquela época Judas chegando próximo de Jesus e Jesus o abraça. O que te traz aqui, amigo? E abraçando, e chegam os soldados. E os soldados ficam observando, porque antes Judas falou assim, ó, quando eu chegar lá, aquele a quem eu der um beijo no rosto, é aquele que vocês têm que pegar. Foram lá, chegaram os soldados, lá no Getsemane. Chegaram os soldados do Getsemane, chega um camarada chamado Malcolm, pega a espada, está com a espada do lado. O que Pedrão faz? Pedrão, ignorante igual eu, pegou a espada, puxou, arranca a orelha do homem fora. Jesus vai lá com todo amor, toda calma, coloca no lugar de volta. Vai. E Judas sai dali. Vai até os fariseus. Pega aquele pacote de moedas. E quando Judas ele cai em si, ele fala, o que eu fiz? Porque Judas tem o privilégio de andar com Jesus. Judas tem o privilégio de ver cada milagre que Jesus fazia, cada palavra que Jesus falava, e Judas estava lado a lado.
chegar ao seu coração. Eu entreguei sangue inocente. Ele chega lá para os fariseus, toma suas moedas, eu não quero mais. Os fariseus falam assim, nós não queremos essas moedas têm preço de sangue inocente. E joga para ele de novo. O seu coração, ele se enche de um arrependimento tão amargo, um arrependimento que não tem palavras para expressar. O que faz a pessoa tirar a sua própria vida? O que Judas sentiu para desejar tirar a sua própria vida era um tormento fora do normal, fora do comum. E Judas pega, achando que uma simples cola iria resolver o seu problema. Ele vai e tira a sua vida. Mas o arrependimento que Judas teve não trouxe nenhum fruto para ele. Porque o arrependimento genuíno era como Davi tinha. Que ele caía em pecado, se arrependia, reconhecia, e falava, Senhor, eu errei. Me perdoa, Senhor. Assim como o arrependimento que Sansão teve. Sansão, antes de morrer, falou assim, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu reconheço que eu deixei ser levado por alguém. Mas me dê, Senhor, só mais um pouquinho de força, a última vez. A última vez, Senhor, eu só quero força só essa vez. A Bíblia fala que Sansão matou mais em sua morte do que em sua vida. Aleluia. Que nós possamos gerar um arrependimento genuíno em nós. Independente do erro que você faça, que você cometa diariamente, independente da pessoa que você magoa e deixe triste, seja entre o cônjuge, seja entre os filhos, seja entre o irmão, ou primo, tio, independente, com um amigo. O arrependimento, quando ele é genuíno e sincero, o Senhor ouve e Ele perdoa. O inimigo não tem poder sobre você. O inimigo não tem poder sobre a sua casa. O inimigo não tem poder sobre os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. E quando você entende isso, sua mente transforma. Assim como Paulo fala, renovai-vos a sua mente. Renovai-vos. Aleluia. Quando entendemos quem é o Deus que nós servimos. Lembra de Elias? Elias lá, os profetas de Baal. Já parou para imaginar como é que seria? Elias lá sozinho. 400. O camarada lá sozinho. Se fosse eu, teria na base. Elias chega e fala, tá bom. O Deus que quiser fazer cair fogo do céu primeiro é o Deus que é de Israel. Isso é autoridade. É intimidade. Aleluia. Isso é intimidade. É o que o arrependimento gera em nós, intimidade com Deus. Os profetas de Baal cantavam, dançavam, faziam sacrifício, fazia isso, fazia aquilo. E Elias ainda zombava. Clama mais alto, quem sabe talvez eles ouvem. Fala mais alto um pouco, acho que eles não estão ouvindo. Não conseguiu? Tá bom, não conseguiu, agora é minha vez. Tá vendo aqui, faz esse rego aqui, enche de água. Jogou água. Não, pode jogar mais. Pode encharcar tudo. Aleluia. Encharca tudo de água. Aí eles fazem sabe aquela oração sincera que você faz? É uma oração sincera, que a gente só faz aquela oração sincera quando a gente está mal. Quando está tudo mal, é que é a oração mais sincera que temos em nós. E Elias falou, Senhor, eu sei que eu não sou ninguém.
mas eu sei que tu podes. Eu sei que o Senhor é Deus para fazer pegar fogo na água. Tem que ser muito doido para acreditar no Deus desse. A Bíblia fala que caiu fogo do céu e Aleluia. consumiu o holocausto. É aquele fogo cai e consome o holocausto. O rei fala: se verdadeiramente o Deus de Elias é o Deus de Israel. Glória a Deus. Você consegue entender agora como Deus é? Quando Elias pediu para molhar mais, ele estava desafiando a Deus. Elias queria mostrar para eles quem era Deus. Aleluia. Elias não estava falando: molha mais, que eu vou desafiar Deus. Não. Elias não estava desafiando a Deus. Elias estava querendo mostrar quem era Deus. Vocês estão duvidando de Deus? Tá bom então. Manda fogo, Senhor. E muitos outros duvidaram de Deus. Pega esses 3 rapazes aí, tá? Lá que Mesaque e Abednego, põe na fornalha. E tem outra, aquece 7 vezes mais. É para aquecer 7 vezes mais. Quando o rei observa, tem mais um lá dentro, Douglas. Aleluia. Mas vem cá, eu só coloquei 3, por que tem 4? Ali ninguém entendia, não sabia quem era aquele 4º homem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá dentro. Já pensou? Você andando dentro, o negócio pegando fogo, você andando tranquilamente lá dentro. Isso é para nós. Essa autoridade é para nós. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram pessoas melhores que nós, eram igual a nós, pecadores. Mas eles reconheciam quem Deus era. Quer botar fogo? Põe fogo. Daniel, se você não ajoelhar, vou jogar você lá na cova dos leões. Tá bem, eu vou. Vai mesmo, vou. Se ajoelha. Não vou me ajoelhar, não. Coloca lá dentro da cova dos leões. A Bíblia fala que vai e coloca Daniel lá na cova dos leões. Daniel chega, os leões tranquilos, calmos, como se tivesse acabado de comer um banquete. E Daniel entendia, ele sabia quem era Deus. Porque Daniel tinha intimidade com Deus. Querido, eu quero pedir para você que venha nascer em você todos os dias o arrependimento, mas um arrependimento genuíno, de saber reconhecer: Senhor, eu sei que muitas vezes, Senhor Deus, eu não reconheço o sacrifício que o Senhor fez, mas me ensina a reconhecer esse sacrifício, me ensina a entender, Senhor Deus, e saber quem Tu és na minha vida. Às vezes eu oro, Senhor Deus, e eu peço coisas ao Senhor, e muitas vezes 90% das nossas orações é saber pedir, mas não agradecemos. Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, Senhor, abençoa minha escola, multiplica meu dinheiro, Senhor, está pouco. Abençoa tudo, Senhor, abençoa lá, abençoa aqui, abençoa Ciclano, abençoa Fulano, abençoa Beltrano, multiplica lá, Senhor. Vai com tua providência lá, Senhor, multiplica naquela casa. Às vezes pedimos alguma coisa, algo para Deus, que às vezes é Deus está permitindo passar lá, para que lá aprenda, para que nós entendemos. Aleluia. E esquecemos de ajoelhar e falar: Senhor, obrigado, Senhor. Cada chicotada que o Senhor levou por mim, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor suportou por mim. Aquela cruz pesada. Assim como eu disse, que além de madeira, tinha pecado. E quando chega naquela cruz, Ele não somente leva os pecados, mas Ele se torna pecado.
E toda condenação que havia contra nós, Ele leva sobre si. Aleluia. Glória a Deus. Ele leva tudo, todas as acusações que Satanás fazia contra nós, Ele pega tudo e leva sobre si. Ainda há esperança. Ainda há mais uma oportunidade. Que o Senhor venha fazer nascer em você um arrependimento genuíno e sincero. Aleluia. E que esse arrependimento venha gerar intimidade. Que a consequência desse arrependimento não venha ser igual a Judas. Um arrependimento amargo, mas venha ser um arrependimento de intimidade. Um arrependimento de atração entre você e Deus. Entre você e Cristo. Aquela intimidade de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nas horas tristes, nas horas alegres, nas horas boas, horas ruins. Quando eu cheguei na clínica, o primeiro dia que eu cheguei lá, me deram a medicação para eu dormir quase uns 2 dias direto. Porque a pessoa, quando chega na clínica, vou tentar explicar para vocês rapidinho. Quando ela chega na clínica, eles dão umas medicações para ficar tranquilinho, para ajudar na... Me fugiu a palavra agora. Não, abstinência. Que é para ajudar na abstinência. Quando eu acordei, que eu vi de onde eu estava, eu falei, meu Deus, aonde que eu vim parar? Mas eu entendi que fazia parte do propósito. Lembra de Judas? Judas fazia parte do propósito. Pedro trair Jesus fazia parte do propósito. Pedro negar Jesus 3 vezes não era uma coisa que tem que acontecer assim, é natural. Não, era propósito. Porque antes de acontecer, Jesus falou, Pedro, você vai me trair 3 vezes. Antes que o galo cante. E ainda deu detalhes. Antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E depois que Jesus ressuscita, Jesus chega para Pedro. E 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aleluia. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E eu me contei na situação de Pedro. Porque eu tinha as orações, não eram orações como mais, eu tinha a oração do meu jeito. E era como Pedro, eu senti Jesus falar assim, você me ama? Eu falo, Senhor, eu te amo, Senhor. E são esses momentos, quando estamos mais tristes, abatidos, que Jesus nos pergunta, você me ama? Você me ama de verdade? Eu te amo, Senhor, mas eu te amo ainda mais se o Senhor tirar esse problema. E não entendemos que às vezes o deserto não é para nos humilhar, mas para fazer nos amadurecermos. Aleluia. O deserto não é para você se sentir inferior a ninguém, mas o deserto ele vem para você amadurecer. Porque você, além de ser um cristão santificado, você tem que ser um cristão santificado maduro. Um cristão maduro o suficiente para poder lidar com situações. Não é verdade? Tem situações que é muito difícil, mas nós precisamos ter maturidade. Maturidade cristã. Porque ser cristão é um pequeno Cristo. É sermos imitadores de Cristo. Nós temos que imitar as atitudes de Cristo, as falas de Cristo. E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Com o coração arrependido. Com o coração, talvez Pedro estaria com o coração rasgado de arrependimento. Um sentimento inexplicável que Pedro estaria sentindo naquele momento. De saber reconhecer, de falar, Senhor, eu te neguei. Mas me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu te neguei na hora que o Senhor mais precisou. Pedro, se você me ama, Pedro, tenha paciência das minhas ovelhas. Jesus queria dizer assim, ó, Pedro, sabe tudo aquilo que eu falei, você escutou? Agora você vai lá e ensina para o próximo.
Pedro, os sermões que eu te dei, Pedro, você vai lá, ensina para o próximo. Aleluia. As atitudes, Pedro, que você viu eu ter, faça para o próximo ver, Pedro. Apacentar é isso, ensinar, é ser exemplo. E quando o arrependimento tomou conta do coração de Pedro, trouxe ele de volta para a intimidade com Cristo. E que a partir de hoje você tenha um coração arrependido. Que seja um sentimento não momentâneo, mas um sentimento diário. Todos os dias. Todos os dias. Amém? Queridos, que Deus abençoe vocês. Essa foi a palavra